bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus e senador Camará, Ministério de Bangu, pastor presidente, pastor Sóstene Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos começando mais uma lição da editora Betel Dominical, aqui os comentários feitos pela ebd.com do canal Boa Semente. Estamos no terceiro trimestre, estamos sendo muitíssimo abençoados e hoje nós temos uma lição que vai surpreender você. Lição de número 4. A relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Tenho certeza que você vai se surpreender, porque tem muita coisa boa. Então, não se esquece, se você chegou por aqui, viu que não é inscrito, clica no sinal aí, se inscreva no canal, deixa o like, comenta. É muito importante você comentar, a gente aprende muito com os seus comentários. Depois você compartilha com 5, com 10, com 15, bota no grupo de igreja, no grupo de professores, no grupo de alunos e me ajude a levar a boa semente. Prepara aí o que você tem, a Bíblia, a revista da Escola Bíblica Dominical, o cafezinho, o chamate, o pererê, o tererê, aí aquilo que você tiver, uma aguinha também cai bem, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. E é isso, né? A gente está feliz aí, felizão por estar com você aqui, nossa companhia, sua companhia é muito importante. Também é muito importante a companhia dos membros do canal Boa Semente. Sendo membro do canal Boa Semente, você vai estar nos ajudando com uma contribuição mensal aqui pelo YouTube e vai ter direito, acesso a vídeos exclusivos. Não perca essa oportunidade, o link está aqui embaixo. Mas se você quer ajudar o canal Boa Semente, mas quer também um conteúdo que é ministrado aqui em texto, aí você precisa ser apoiador do canal Boa Semente, porque sendo apoiador, eu posso enviar para o seu e-mail o plano de aula, o estudo bíblico que eu preparo sobre cada lição e tudo que a gente tiver de apoio, eu compartilho com você toda sexta-feira no e-mail que você cadastra lá no Apoia-se. Então, se você quer vídeos, seja membro. Se você quer conteúdo digital, texto, seja apoiador. Todos os dois, né, são muito importantes para o nosso canal. E lá no final tem aí o sinal aí de muito obrigado com o nome de todo mundo que participa aqui, que nos ajuda. Também lembrando aqui que tem um material para todo mundo, independente de quem é apoiador ou não, né? Todo mundo tem direito ao material que é produzido pela equipe Boa Semente, que você vê aqui na tela. São esses irmãozinhos e irmãzinhas que nos ajudam toda semana. Meu agradecimento. Ninguém faz nada sozinho, né? É só uma parte daquilo que nós temos, da semente que é plantada em cada coração. Então você vai receber esse conteúdo também gratuito aí no grupo de Zap. O link está aqui embaixo. Nosso telefone é 965172154, o telefone do canal Boa Semente. Como você fala comigo, você me convida para tomar aí um pererê, um tererê, um açaí, um café aí na sua igreja, ministrar na sua igreja, vai ser um prazer conhecê-lo. É também ali que você recebe o link dos nossos cursos que a gente produz. É ali que você recebe também ali o link também do Telegram, nosso canal no Telegram, para quem gosta do Telegram. É ali também que você vai entrar na nossa comunidade da IBD. E ali nesse grupo de Zap você vai ter acesso a muitos grupos que tem ali de professores de Escola Bíblica Dominical e também um conteúdo gratuito. Gratuito toda semana, sexta-feira, a gente vai postar ali para você. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós temos hoje uma aula abençoada. Compartilhe aí esse conteúdo. Se eu fosse você, eu faria o seguinte: entraria no canal aqui gratuitamente, faria parte dessa comunidade, porque tem muita coisa boa lá. Tem as chamadas, tem os questionários, tem muita coisa boa gratuita. Você entra lá, pega esse material agora gratuito e aproveita e seja apoiador. E aí você vai ter muito mais e vai ajudar o canal Boa Semente. Bom, vamos lá, a nossa lição de hoje. Eu tô animado. Vamos lá, lição 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Texto áudio: louvando a Deus
E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. Verdade aplicada: cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário para desenvolver o amadurecimento em Cristo. Objetivos da lição são 3. Quais são? Número 1, salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo. Número 2, explicar o compromisso do membro da igreja. E número 3, expor o papel da membresia na igreja e na sociedade. O texto de referência está em Efésios, capítulo de número 2. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. 1 Pedro agora, 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Os hinos são 24, 28 e 46. Ok, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, estamos Te agradecendo por esta oportunidade que Tu nos dá e nos concede de podermos, ó Deus, ministrar a Tua palavra mais uma vez e falar com os Teus filhos. Queremos Te pedir, Senhor, uma bênção especial para todos aqueles que a nós se unirem em espírito, através dessa internet, Senhor, desse sinal, Senhor, que chega até o Teu filho, a Tua filha, professor, professora, superintendente, amante da Tua palavra, estudante, Senhor, Deus, ó Pai, dos Teus preceitos. Todos nós estamos aqui, debaixo da orientação do Teu Espírito Santo. Fale conosco, instrua-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, os rios das Tuas águas tranquilas e faz-nos, Senhor, meditar nos Teus preceitos e na Tua vontade. Seja conosco, Pai querido. Nós Te pedimos, ó Pai, já Te agradecemos no nome poderoso daquele que vive, daquele que é eterno, daquele que é santo, daquele que é, daquele que tudo pode fazer. Instrua-nos, Senhor, inspire-nos, Senhor, mais uma vez, e que essa palavra seja, Senhor, como bênção, seja como Senhor, bálsamo sobre os Teus filhos, dando vitória, Senhor Deus, ó Pai, em todas as áreas da sua vida, Pai querido, Pai eterno. É o que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Nossa lição hoje é a lição de número 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja. Deixa eu explicar para você. Nossa lição vai se dividir em 3 partes. Na primeira parte eu faço o raio-x do texto, a gente explica o texto, que muita gente não entende, não compreende, eu vou te dar as bases para entender o texto principal da onde o autor parte, para que a gente possa ter uma compreensão na sua aula. Depois a gente vai vou trazer aqui um estudo bem básico, mas muito importante sobre o culto, a importância do culto, e é esse estudo que você tem acesso lá quando você é apoiador. E depois, no terceiro ponto, a gente vai para a lição, e na lição a gente vai vendo tópico por tópico como que isso, se aplica, como é que você trabalha com isso na sua EBD. Efésios capítulo de número 2 é um texto fundamental, porque o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, e nessa parte, particularmente, ele está falando sobre o corpo de Cristo, ou aliás, ele está falando sobre o mistério da igreja. Ele está contando aos Efésios, uma carta escrita aos Efésios, uma das igrejas que ficavam ali na Ásia Menor, importantíssima por causa da cultura helenística que ali estava, por causa dos filósofos gregos que ali dominavam, por causa da ideia da oratória, e era importante para essas pessoas entenderem a filosofia de vida. E os helênicos, no caso, quem são os helênicos? São aqueles que estão aderindo à cultura dos gregos, que agora, através do Império Romano, que é o Império Mundial, está disseminando essa cultura da filosofia, do saber, do conhecimento. É ali
É ali justamente que o apóstolo Paulo está pregando, e ali ele consegue então fundar um grupo de irmãos. E aí esse grupo de irmãos é a igreja de Efésios, que a gente está estudando agora, pelo menos o capítulo de número 2, que é o ponto de partida do autor, onde o apóstolo Paulo explica a importância do corpo de Cristo. Então, nessa lição, eu quero chamar a atenção para você, que alguém vai falar assim, mas a gente estudou no trimestre passado uma lição, né, que falava sobre o culto, sobre a importância de congregar, então a gente já viu isso, já sabe o que é isso, né, já está repetindo a lição. Não, aquela lição que a gente estudou no trimestre passado, que falava sobre o culto, ela dizia sobre a importância do que era adoração, o que era culto, o que é a importância de estar no culto, como se prestar um culto, o que é estar em espírito e em verdade. Essa lição agora, ela vai trabalhar a parte prática disso, né? Como é que funciona o membro dentro do culto, na sua igreja, no local onde ele está. Então é sobre isso que a gente está trabalhando aqui, é sobre esse tema que a gente vai verificar e estudar, ok? Muito bem, então nessa lição de hoje a gente vai ver isso por dentro, né? Qual é a importância do cristão pertencer, ser membro a uma igreja local, ou seja, estar congregando. Esse é o tema principal. Para isso, ele escolhe o Efésios capítulo 2 e ele vai chamar para nós aqui a atenção de como Paulo se coloca sobre isso, falando com os Efésios, dizendo que eles não são mais estrangeiros nem forasteiros. Por que nem estrangeiros nem forasteiros? Mas concidadãos dos santos da família de Deus, dizendo que agora essas pessoas que vieram para o Evangelho, que agora aceitaram a Jesus, fazem parte de um novo grupo. Esse novo grupo vem do grego eclésia. A palavra eclésia é basicamente do grego uma tradução livre, seria chamados para fora. Eclésia é aqueles que são chamados para fora, foram tirados de um grupo para participar de um outro grupo. Nós cristãos somos a eclésia, da onde derivará a palavra igreja, aqueles que são tirados do mundo, separados do mundo, para pertencerem a um outro grupo de pessoas, ao pertencerem à igreja. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa igreja é a família de Deus. Uma vez que aceitamos a Jesus, somos incorporados nessa família, como Deus é o nosso Pai. Então, no versículo 19, ele está dizendo, mas nós somos concidadãos dos santos, ou seja, somos agora uma nova cidadania. Temos agora um novo nome, não somos mais forasteiros, não somos mais do grupo de fora, mas somos agora do grupo de dentro. Não somos mais do grupo dos excluídos, nós somos do grupo dos escolhidos, dos eleitos por Deus. Preste atenção. Não há nenhuma ideia aqui também de glamour, de honra, de pompa, por ser eleito, por ser escolhido, porque essa escolha, ela não partiu dos nossos próprios méritos, mas ela partiu da graça do Senhor, que convida a todos a participarem desse grupo. Só que nem todos que ouvem esse chamado, que escutam esse chamado, atendem esse apelo para fazer parte desse novo grupo. Então nós ouvimos, nós atendemos e agora somos feitos filhos de Deus. Tá gostando? Tá gostando? Vem comigo, só começando. Estamos só começando. Foram feitos filhos de Deus. E uma vez filhos de Deus, agora fazemos parte da família de Deus. Por isso que ele termina dizendo no versículo, família de Deus. Agora, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Lembra dos 12, menos um, que é Judas, que traiu, ficaram 11. Escolheram mais um, Matias. Esses 12 apóstolos, eles vão ficar ali em Atos capítulo 6, ministrando a igreja, ensinando a igreja. Muito bem, então essa igreja está fundamentada, esse grupo está fundamentado sobre o ensino que os apóstolos dão. Preste atenção que isso é muito importante. Ele não está falando aqui de outros ensinos, mas os ensinos dos apóstolos e dos profetas. Por que os profetas? Porque ele está se referindo também ao livro dos profetas, ao livro da lei. Não que nós estejamos baseados na lei, mas que muita coisa desse cristianismo que está nascendo agora, ele é oriundo dos escritos antigos da Torá, da lei, dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E aí é um conceito fundamental em teologia.
o conceito da pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina, significa que ele é a base. A pedra de esquina era a pedra que era usada quando você ia fazer uma obra, né? Você que talvez seja mais novo não sabe, mas os mais antigos vão entender o que eu vou dizer, porque antigamente, né, nas obras você tinha a pedra de esquina, que era justamente aquela pedra que você coloca para dar ângulo para a sua obra. Então, antigamente, eles faziam isso, colocavam a pedra de esquina, e era ela que, ao fazer esse, por exemplo, aqui, né, esse ângulo reto, por exemplo, digamos que aqui tem uma pedra de esquina, né? Então, ela, ao fazer esse ângulo reto aqui, ó, a pedra vai fazer esse ângulo reto, ela dá a direção para tudo que vai ser feito, tá vendo? Então, ela era fundamental, era a primeira pedra que era colocada, porque através dela que ia se guiar. Essa metáfora da pedra foi usada no Antigo Testamento como a pedra que os edificadores rejeitaram. Que pedra é essa? Essa pedra virá a ser Jesus Cristo. Amém? Então, ele é a pedra de esquina. Que esses edificadores, quais edificadores? Os judeus da época de Cristo, os fariseus, os saduceus, eles recusaram, disseram, não é o Messias, não acreditamos nele. Eles recusaram a pedra de esquina. Agora, nós, igreja, eu e você, estamos fundamentados nessa pedra de esquina, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aleluia. E aqui, agora ele vai dizendo, vai desenvolvendo sua teologia, né, a teologia paulina, e ele vai dizendo, olha, nós somos fundados nessa pedra, e nessa pedra nós somos edificados, somos um edifício. Agora temos uma nova metáfora, a metáfora da construção, né? A construção da igreja também. A igreja como um edifício bem ajustado cresce como templo. Ou seja, se antigamente Deus se manifestava no templo, agora ele se manifesta em um outro templo. Qual templo? O templo do Senhor, que não é mais necessariamente uma igreja física local, mas é essa comunidade, essa eclésia, esse grupo de pessoas tirados para fora, que agora são aqueles que são responsáveis por pregação, pela pregação do Evangelho, que vai crescendo como um edifício, e Deus então se manifesta dentro dele. Aleluia. Na qual também vós, aí ele fala assim, olha, não somos só nós, não somos só os de Jerusalém, mas vocês também, Efésios, fostes juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus habita no meio da igreja em Espírito. Esse edifício é a igreja. Até então, né, aqui esse texto ele está dando base não necessariamente para a sua igreja local, apesar de mais tarde nós vamos ver que é isso que vai tratar na lição, né, do templo, você congregar na sua igreja, templo local. Mas aqui no texto de referência está tratando de uma forma geral, porque nós somos a composição de muitos templos locais que formamos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. 1 Pedro 2, então você entendeu aqui a primeira parte de Efésios capítulo 2, e aí você entende, né, o que é o corpo de Cristo, aonde que o corpo de Cristo está edificado em Cristo, quais os ensinamentos que ela tem dos profetas do Antigo Testamento, mas principalmente dos apóstolos que viveram com Jesus e transmitiram esse ensino, e a partir desse ensino edificando essas pessoas nesse prédio que vai crescendo para a glória de Deus. Quem é esse prédio? Sou eu e você. Quanto mais vai chegando gente, mais vai aumentando esse prédio, mais vai aumentando esse prédio, vai aumentando esse prédio, e dentro desse prédio espiritual, logicamente, Deus habita de forma espiritual. Essa é a metáfora. Existem várias metáforas para a igreja. Uma delas é o corpo, a igreja como um corpo. O apóstolo Paulo gosta muito dessa ênfase. Mas também temos a igreja como um edifício. Também é essa possibilidade. Todos dois, tanto o templo como o edifício, eles têm características importantes para que eu e você possamos entender o que é o templo, o que é uma igreja. 1 Pedro 2. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui o autor coloca um texto dizendo quem nós somos. Nós somos o quê? Geração eleita. Então nós fomos escolhidos. A palavra eleita
tem aquela conotação que eu falei de sermos eleitos por Deus. E Efésios capítulo 2 é importante porque fala, 2, 3 e 4, fala que nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. Né? E nós vimos também que essa escolha não tem a ver com quem nós somos, mas tem a ver com o que nós seremos em Cristo. Essa escolha não tem a ver com as nossas características naturais, com os nossos conhecimentos, com a nossa base, mas tem a ver com o que Cristo fez por nós, que foi o sacrifício na cruz do Calvário, que ele assim realizou. E cujo o apóstolo comenta com os Efésios, dizendo que este sacrifício foi feito antes da fundação do mundo. Então, nós somos essa geração eleita, ou seja, nós fomos gerados, eleitos por Deus. Sacerdócio real. A partir de agora, cada um de nós somos sacerdócio em Cristo. Eu e você somos sacerdotes, entendeu? Não há uma diferença de nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas Jesus é o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, é o que está escrito em Hebreu, ele é o chefe do sacerdotal. Mas nós, eu e você, somos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote no Antigo Testamento, ele faz a oferta, ele faz o sacrifício, ele se apresenta diante de Deus. Ele é aquele que é representante do povo, se apresenta de Deus. Somente o sacerdote chegava na presença de Deus quando ele entrava dentro do templo, e no templo entrava no Santíssimo. No Novo Testamento, o véu foi rasgado de maneira que eu e você não precisamos mais necessariamente que um sacerdote entre lá, mas Cristo, através do seu sacrifício, transformou a mim e a você em sacerdotes. Isso significa que nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso ao Senhor, nós entramos na presença dele. Então, nós somos sacerdotes reais, o sacerdócio real, uma nação santa, ou seja, e aí a palavra santa significa separada. Veja que nação santa não é um país santo, não está falando de uma região santa, porque estamos falando de uma questão espiritual do corpo de Cristo. Nação santa, povo adquirido, ou seja, comprado. Comprado, adquirido, resgatado. Para quê? Com propósito. Qual propósito? Anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aí, a gente encerrando aqui o nosso raio-x, a gente teve algumas coisas importantes. De onde nós viemos do mundo. Aonde nós estamos, fomos chamados por Deus, nos transformamos em eclésia, nos transformamos agora em edifício de Deus, somos geração santa, somos sacerdócio real, nós somos povo adquirido. Para quê? Para que além de Deus habite entre nós, nesse edifício espiritual, também nós possamos anunciar a palavra de Deus, a palavra do Eterno, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a gloriosa luz. Dito isso, na lição de hoje, então, a gente estuda aqui em 3 pontos, membro da igreja, a identidade do cristão, membro da igreja, estar sob a bênção, e membro da igreja sob liderança espiritual. Eu destaco aqui 3 pontos importantes para a gente, em cada um desses tópicos, a gente vai agora na próxima sessão trabalhar, nós vamos ver a importância de cada um desses tópicos e como que eles se relacionam com essa visão da importância de estarmos num templo, estarmos agora congregando. Agora não é a ideia de prestar culto, a gente já estudou isso. Agora, será que é importante a gente estar numa igreja? Será que é importante você congregar numa igreja? Por que as pessoas hoje não querem mais congregar numa igreja? Isso tudo que a gente vai falar hoje, por isso que essa lição ela é relevante. Ela vai tratar de temas importantes como identidade, no tópico 1, liderança, no tópico 3, e bênção, no tópico 2. Então, falando aí de uma forma mais didática, identidade no tópico 1, bênção no tópico 2 e membro no tópico de número 3. Não, desculpe. Identidade no tópico 1, bênção no tópico 2 e liderança espiritual no tópico 3. E agora chegou a hora aí de você também, que está com a gente, pensar muito bem
porque você pode agora estar fazendo com a gente o curso de professores de Escola Bíblica Dominical. Esse curso que você vai poder fazer com a gente é totalmente online, é vitalício, você paga no cartão, no Pix, no boleto, tem certificado no final. Eu não sei o que você está esperando, como é que você foi escolhido aí, ó, de repente para ser professor de EBD, né? Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, sou professor de EBD, não sei nada. Olha aí, ó, tá vendo? Você tem que se preparar. E a gente está aqui para te preparar. Curso de professores de Escola Bíblica Dominical. Você não pode perder. Vai ser bênção para a sua vida. O link está aqui embaixo. Amém? Deus te abençoe. Espero você lá, trabalhando aí com a gente, estudando com a gente. Aqui eu preparei ainda, para mais conteúdo, aí, mais subsídio para você, né? Eu quero falar um pouco sobre essa questão da identidade. A identidade cristã está ali em 1 Pedro 2,9. A geração eleita, né? Ser cristão significa ser discípulo de Jesus. Eu quero chamar a atenção bem disso, que a nossa identidade é sermos discípulos de Jesus Cristo. Ser cristão significa ser discípulo de Jesus, seguir seus ensinamentos e viver conforme seus princípios. Nossa identidade em Cristo nos dá um senso de pertencimento e propósito, que se reflete na maneira como participamos e nos envolvemos no culto. E aí alguém vai dizer assim, mas será que existe realmente bênção, né, para aqueles que são membros de uma igreja local? Sim. Hebreus capítulo 10, 24 ao 25 diz assim: considerando uns aos outros para estimularmos em amor as boas obras, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, mas antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. A comunhão com os crentes fortalece a nossa fé, oferece apoio em tempos de necessidade e proporciona oportunidades para servir e crescer espiritualmente. As bênçãos de ser membro de uma igreja incluem a edificação mútua, a instrução da palavra de Deus e a participação nos sacramentos e na ceia do Senhor. E qual é a importância de ter uma liderança espiritual? Liderança espiritual é crucial para a nossa saúde. Efésios 4, 11 e 12 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, a liderança espiritual envolve guiar, ensinar e cuidar do rebanho de Deus com amor e integridade. Um líder espiritual é chamado para ser exemplo de vida cristã, encorajando e equipando aos outros para servirem e crescerem na fé. Assim, a liderança espiritual também envolve discernir a vontade de Deus para a comunidade e ajudar a congregação a viver em obediência a essa vontade. Vamos agora para a nossa lição, nesse próximo bloco, e a gente vai ver agora como é que a gente aplica isso e como é que você entende o texto e pode ensinar para os seus alunos sobre o tema de hoje, da importância de congregar, de prestar o seu culto. Introdução. A autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo, e cada membro cuidando um do outro, e assim o corpo vai crescendo em ordem e decência conforme a palavra de Deus para a glória de Deus. Então, o que a gente leu ali no começo falando sobre isso, nós somos um corpo, e esse corpo tem por que nós precisamos estar nesse edifício, ou por que nós precisamos estar nesse corpo? Porque nós precisamos cuidar de quem? Uns dos outros, ok? Então, isso é importante você entender que a igreja ela existe como um corpo comunitário para que nós cuidemos um dos outros. O motivo pelo qual Deus deu os dons, lá em 1 aos Coríntios, né, capítulo de número 11, 12, no capítulo 12, os dons espirituais, ou então os dons ministeriais também, que o apóstolo Paulo fala sobre a uns Deus deu o dom de pastores, doutores, mestres, profetas. Por quê? Porque para cuidar um dos outros é necessário nós estarmos em comunidade, nós estarmos em grupo, para que esse grupo cuide um dos outros,
Entenda a necessidade da edificação dos outros. Quero sugerir para você a leitura de Gálatas, capítulo número 5, versículo 22, onde fala, né, não é só 22, você pode começar aí no 18, 19, 20, até chegar no 22, porque ele vai falar sobre as obras da carne, vai falar sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. E um dos motivos pelos quais a igreja, eu e você, precisa dar o fruto do Espírito, alegria, amor, paz, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, domínio próprio, o motivo pelo qual nós precisamos dar é porque nós precisamos alimentar uns aos outros. É por isso que se dá fruto. O fruto é para alimentar. Então nós crescemos quando nós estamos dentro desse grupo. Então, se nós precisamos cuidar e alimentar, é porque nós precisamos crescer. Crescer como? Espiritualmente. Foi o que o apóstolo Paulo falou, né? Edifício que vai crescendo, sendo edificados, arraigados em amor. Então eu cresço quando estou na comunidade, eu cresço quando estou no grupo, eu cresço porque sou alimentado, porque sou edificado, porque sou exortado, porque sou cuidado, porque sou manutenido. E também ao mesmo momento que eu faço isso, eu recebo isso, eu também dou isso. Então eu cuido de alguém, alguém cuida de mim e nós cuidamos um dos outros. É muito lindo isso. Quando a gente entende o sentido real de uma igreja, de uma congregação, de um motivo pelo qual nós estarmos num grupo social, é uma bênção. Infelizmente, muita gente não entende porque precisa estar num grupo, precisa estar nesse grupo social. Membro da igreja, identidade do cristão. Aqui. 1.1. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. De acordo com o texto de Atos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária, se expressando como verdadeiros cristãos. Por reiteradas vezes, ao escrever sua carta aos apóstolos, Paulo as endereçava a uma comunidade de crentes em determinada localidade, como eu falei no começo. Corinto, Efésio, igreja em Roma, reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unidos em Cristo e entre si. Então, no início da igreja, esses grupos eram impactados pela palavra, se convertiam ao evangelho, e uma vez que se convertiam, reuniam-se para serem ministrados e serem cuidados, uma vida comunitária. O que significa isso, uma vida comunitária? Que eles tinham tudo em comum. Ali naquele momento, eles estão agora entendendo que fazem parte de um novo grupo social, que é um grupo diferente, é um grupo que cuida um dos outros. Por isso que lá em Atos você vai encontrar as pessoas vendendo o que elas tinham, para que depositassem nos pés dos apóstolos, para que comprassem pão, para que todos ficassem juntos. Eles viviam juntos, eles trabalhavam juntos, eles comiam juntos. Era uma vida realmente muito diferente do que nós entendemos hoje, do que nós percebemos hoje. Porque e essa vida espiritual, essa vida comunitária que eles tinham, dava crescimento a esse grupo. E aqui é interessante nesse tópico, dava uma identidade. Eu quero chamar a atenção para essa palavra no tópico 1, identidade. Ou seja, eles tinham uma identidade. O que é uma identidade? Identidade é aquilo que te distingue dos demais. É aquilo que diz quem você é num grupo, a sua identidade. Por exemplo, você é portador da sua identidade, você tem um número, você é identificado por ela. A sua identidade traz sua foto, sua aparência. A sua identidade traz quem é o seu pai. A identidade traz quem é a sua mãe. A identidade traz dados importantes sobre você. Ela te diz quem você é, porque você tem uma identidade. Muitas delas ainda trazem a digital, que é a marca que só você tem, Deus criou você com a sua identidade. Ou seja, nossa identidade ela é reforçada através do convívio em um local, em uma igreja, em um local de Deus, onde nós somos cuidados e vivemos numa vida comunitária. É lógico que hoje em dia nós não vivemos como os apóstolos viviam. Naquela época não temos como nós pegarmos o texto e aplicarmos o texto hoje, dizendo, não, nós vamos viver numa vida comunitária, vamos vender o que nós temos, vamos viver todo mundo aqui junto. Não é isso que pressupõe, né? A gente tem que ter entendimento e sabedoria. Mas nós temos que viver de uma forma em que nós cuidemos uns dos outros, que nós cuidemos dos membros. Talvez um dos motivos pelos quais as pessoas não têm mais essa identidade ou não querem mais congregar é porque a igreja talvez deixou de ser um local comunitário.
Cada vez mais ela passou a ser um local de disputa, um local às vezes de contenda, às vezes um local uma janela ou uma vitrine para aparecer, né? Onde nós usamos os dons espirituais não para a edificação do corpo de Cristo, mas usamos os dons espirituais para o benefício próprio, para que as pessoas vejam como eu canto, como eu prego, como eu ministro. E muitas vezes, a partir dos meus dons espirituais, eu começo a usufruir privilégios, riqueza, dinheiro, poder, fama e glória. E aí a igreja deixou de cuidar do seu propósito fundamental, que é cuidar dos seus, para dar privilégio a um e outro que usa os dons espirituais em benefício próprio. Mas vamos lá, vem comigo, está só começando. 1.2, a relevância de expressar a fé. A vida cristã se expressa em contexto de uma igreja. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. É preciso a gente estar na igreja por conta disso. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, também envolve participar. É impossível você dizer que é membro de uma igreja se você não expressa a sua fé. Né? Se você não expressa a sua fé, e como é que você expressa a sua fé? De uma forma clara, de uma forma objetiva. Então, 1.2, a relevância. É importante você explicar a sua fé, expressar a sua fé, porque isso faz parte da nossa identidade cristã. 1.3, a necessidade de comprometimento. Aí o negócio aperta. Um dos motivos pelos quais as pessoas não querem mais estar em um lugar, não querem mais congregar, não veem na necessidade, é porque não querem se comprometer. Não tem comprometimento nem com a palavra, não tem comprometimento nem com Deus, não tem comprometimento com a instituição, não tem comprometimento. Ele não se quer se comprometer, ele quer estar num lugar de boa, onde ninguém lhe cobre nada, onde ninguém lhe chama atenção, onde ninguém, sabe, chegue junto. Comenta aí comigo, o que você acha, não é? As pessoas querem isso, elas não querem comprometer-se com uma fé. Elas querem justamente o que ele está dizendo aqui. Olha só o que ele vem dizer pra gente. Olha, você é crente? Perguntamos para alguém. Se a resposta for sim, segue outra pergunta fundamental. Qual é a sua igreja? Ou qual igreja você pertence? O cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Você não é o corpo de Cristo isolado, você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o corpo de Cristo. João 13:35 e também João 15, a videira verdadeira, são bons textos para você trabalhar. Existem algumas analogias de um cristão desconectado da igreja. Olha que maravilhoso, dá estrelinha aqui, bota estrelinha aqui, estrelinha. Um jogador de futebol sem time, um soldado sem tropa ou comandante, uma ovelha sem rebanho, mas o mais incompreensível quadro é de uma criança sem família, pois um crente sem família de Deus é um órfão espiritual. Muito bom, o autor aqui, ele sintetizou o que a gente está dizendo aqui. A necessidade de comprometimento, as pessoas não querem mais se comprometer. Nos anos 80, existia um termo bem interessante, né? Naquela época, o censo apontava que pelo menos 60% a 70%, alguma coisa assim, do Brasil era católico. Então todo mundo, quando eu era pequeno, nos anos... nasci e falava assim, você é católico? Eu sou católico, mas você vai à missa? Não vou à missa, né? É um católico não praticante. Ele dizia assim muito isso. Sou católico não praticante, ou seja, eu não vou à missa toda sempre, eu não estou comungando com os irmãos, enfim, mas eu sou católico. Se me perguntar, eu sou católico. 80, 90, 2000 e hoje nós somos aí uma parcela expressiva da sociedade brasileira. Os evangélicos são uma parcela expressiva da sociedade brasileira e aponta-se que nos próximos anos talvez nós sejamos já majoritariamente um grupo maior, né? Maior mesmo do que os católicos. No entanto, olha que coisa interessante e contraditória. Apesar de nós sermos um grupo que está cada vez mais crescendo, também está aumentando o número de pessoas que não se comprometem, ou seja, que não são membro de lugar nenhum. É chamado hoje, eu chamo hoje, né, de crente não praticante. Você conhece alguém? Crente não praticante. Sim, por que crente não praticante? Porque ele não está em lugar nenhum. Ele é aquele
que vai pelas igrejas. Um domingo ele vai numa, do domingo ele vai na outra, e pergunta a ele e fala assim, eu estou visitando por aí. Eu estou visitando, irmão, tu é de onde? Ah, eu sou crente, sim, sim. Você onde vai? Não, eu estou visitando. Olha só que negócio. Ele não quer se membrar, ele não quer estar num lugar, ele não quer se fixar, ele não quer se comprometer, ele quer um dia, um local para ele vai visitar e volta para casa. Não tem comprometimento. Eu sempre digo que vai chegar um dia, que já chegou o dia, na verdade, que as pessoas pegam e escolhem a igreja, né, como se fosse um delivery. E ele fala assim, onde eu vou hoje? Ah, eu vou na igreja do pastor Júlio. Ah, não, na igreja do pastor Júlio. Não, na igreja do pastor Júlio não, ele grita muito. Tá bom. Vou na igreja do pastor Antônio. Ah, não, a igreja do pastor Antônio não tem estacionamento, eu quero estacionamento. Vamos na igreja do pastora Maria. Não, pastora Maria não, porque não tem o kids, né? Não tem o kids, não tem onde botar as crianças ficam correndo para cima e para baixo. Ah, então sabe uma coisa? Não vamos lugar de igreja nenhuma não, vamos ficar em casa hoje? Vamos ficar em casa. Sabe por quê? As pessoas hoje escolhem igreja de acordo com seus interesses, de acordo com seus propósitos e principalmente se não tiver nenhum tipo de ingerência sobre a sua vida. Sabe por quê? As pessoas não querem, 1.3, não querem comprometer-se, mas não adianta. Evangelho é comprometimento. Escreva, comente, evangelho é comprometimento. Evangelho é comprometer-se. Jesus foi claro ao falar com seus discípulos da importância de estarem comprometidos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Comprometimento, ou seja, mostrar que somos cristãos. Não adianta nós apenas dizermos de boca, somos crentes, nós somos da Assembleia, nós somos da Batista, nós somos presbiterianos, nós somos seja o que for, nós somos adventistas, nós somos, eu sou pós-reformado, sou reformado. Não interessa isso, nós temos que ser comprometidos com uma vida nova, com o Evangelho. Nós temos que ser crente. Agora, ser crente significa que nós temos comprometimento. Hoje nós conhecemos pessoas que nós nunca diríamos assim, tu está falando com a pessoa e a pessoa está às vezes se comportando como uma pessoa ímpia, fazendo coisas erradas, bebendo, xingando, fumando, e tu pergunta no final, a pessoa fala que é crente. Virou status ser crente. E isso é interessante, nós estamos passando por um momento muito complicado, porque a igreja deixou de ser aquele grupo desprezado para ser um grupo prioritário. Ela passou de ser um grupo pequeno para ser um grupo maior, agora dominante. Mas mesmo assim, com toda essa influência, ela tem perdido a sua essência, ela tem perdido a sua identidade. O que marca a identidade do cristão? Vamos aprofundar, vem comigo. O que marca a identidade do cristão? É parecer com Jesus. E eu tenho que parecer com Jesus, então eu tenho que falar como Jesus falou, eu tenho que amar como Jesus amou, eu tenho que andar como Jesus andou, eu tenho que viver como Jesus viveu, porque eu sou discípulo de Jesus. Você está entendendo? Nós somos discípulos de Jesus. Aqui na introdução, a autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário. Então, eu estou buscando me parecer mais com Jesus. Você está nessa proposta? Vem comigo então. Nós estamos buscando nos parecermos mais com Jesus. E nessa busca por parecermos mais com Jesus, nós praticamos o que ele fez. E essa é a nossa identidade. Eu não roubo, eu não xingo, eu não mato, eu não fumo, eu não adultero. Eu procuro viver uma vida mais próxima do que Jesus viveu, a fim de que o mundo veja. Não que eu sou melhor, mas que eu sou diferente. Aleluia. Membro da igreja, identidade do cristão. Olha que coisa interessante. Agora, vamos aprofundar, vem comigo que eu não vou te deixar não, o negócio hoje vai ficar quente aqui, o negócio hoje está quente, está gostando? Deixa o like e dá o glória, E é interessante que, então, nós estamos perdendo a nossa identidade, a ponto de nós hoje termos a junção no meio evangélico de elementos estranhos ao cristianismo. Por exemplo, eu posso ter o evangélico violento, eu posso ter um evangélico justiceiro, eu posso ter um evangélico que está envolvido com drogas, eu posso ter um evangélico que está envolvido com violência, eu posso ter evangélico que está envolvido com paramilitares, eu posso ter evangélico que está envolvido com falcatruas, porque tudo isso tem tem entrado no meio da igreja, a ponto de, por exemplo, você ver pessoas que não veem mal nenhum em você
tocar uma música, tocar um funk pesadão e tocar um hino no mesmo carro, no mesmo rádio, no mesmo momento, um depois do outro. Pessoas que pregam o evangelho, daqui a pouco falam o mesmo palavrão. Pessoas que louvam a Deus, mas bebem, estão presas no alcoolismo. Pessoas que estão carregando armas, carregando fuzis, mas estão falando de Jesus. Tem alguma coisa errada. Para que tem alguma coisa errada. Nós perdemos essa identidade. E por que nós perdemos essa identidade? Porque nós, muitas das vezes, deixamos de congregar. Porque quando eu congrego, o que acontece comigo? Eu vou viver uma vida comunitária. Quando eu congrego, é um local onde eu expresso a minha fé, a minha devoção. E quando eu congrego, eu tenho necessidade de comprometimento com aqueles que estão ali. Comprometer-se com a igreja local. E esse comprometimento vai com minha vida, com a minha prática, com meus dízimos, com as minhas ofertas, com as minhas contribuições. Posso dizer que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais perto do que viveu o apóstolo Paulo, onde a igreja, depois dela crescer, depois daquele momento de perseguida, daquele momento de ser pequena, daquele momento de ser deixada, ela vai viver cada vez mais a glória e o glamour, até que o Império Romano, ele traz a igreja, né, desse status de pequena para grande, para ser a religião do Estado. O Império Romano, ele se converte ao cristianismo, e todo mundo diz que é cristão. Todo mundo diz que é cristão. E isso é interessante, porque o fato deles fazerem isso, deles se dizerem cristãos, deles se converterem ao cristianismo, vai fazer com que, ao invés de haver uma conversão genuína, as pessoas se convertem apenas de aparência. Então você tem imperadores que se convertem de aparência, você tem procuradores que se convertem de aparência, magistrados, soldados, professores, pessoas do corpo burocrático que se convertem apenas porque é bonito, apenas porque é legal. E sabe o que acontece? A igreja perde a sua essência e a igreja vai cada vez mais se adequando ao império. Ao invés dela transformar o império transforma a igreja. Ao invés dela ganhar o Império Romano ganha a igreja. Ao invés dela ser sal no mundo, ela perde o seu valor. E aí nós temos tudo que a gente encontra na igreja católica que nós, que evangélicos, né, que Lutero vai dizer que são errada, adoração a ídolos, batismo pelos mortos, batismo de recém-nascidos, ou rezas, Ave Maria, adoração a Paulo como Pedro, como apóstolo da igreja, ou o Papa, e por aí vai, toda aquela confusão que a gente conhece, que até que tem que ter a reforma protestante. A questão é, será que nós precisamos passar por uma nova reforma? Comente aí, você acha que nós temos que passar por uma nova reforma do caminho que nós estamos vivendo, onde a igreja, cada vez mais, ela tem status, cada vez mais a igreja quer ocupar espaço, quer ocupar poder, quer entrar, né, em ditar leis, ditar regras? Será que nós não estamos chegando ao mesmo lugar? Tá aí, vamos agora para o tópico 2, e antes eu quero falar para você do curso aí, ó, EAD, que você tem que fazer com a gente aí, não deixa de fazer com a gente. Nosso curso EAD, curso de teológicos, você pode fazer o básico, você pode fazer aí, ó, médio, você pode fazer o bacharel também. São todos cursos livres, você faz todo online. Se eu chegar para cá para eu aparecer, se não apareço, cursos EAD, você pode fazer obreiro aprovado, você pode fazer juiz de paz, capelania, liderança e gestão. Tem muita gente que já fez o curso com a gente. Se você já fez, comenta aí, né, que é importante você estar aí comentando e a gente poder conhecer você. Centro de Estudos Boa Semente. Já fez o IB? Já está tudo certinho? Agora vem estudar com a gente, que vai ser bênção. Tópico de número 2. Membro da igreja está sob a bênção. Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria a sua igreja sobre si mesmo e nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Mateus 16:18, nas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto de Mateus tem a ver com o que a gente leu da pedra edificada, né? A pedra de esquina edificada. Cristo é a própria pedra. Todos aqueles que fazem parte da igreja e se tornam corpo, estão debaixo dessa bênção. Ou seja, existe uma bênção para você estar congregando. E é esse tópico que eu acho interessante,
Porque existe bênção para aqueles que congregam, para aqueles que fazem parte de um grupo. Quando Cristo abençoa o corpo, seus membros, de uma forma individual, também são abençoados. O que ele está trazendo para a gente? Que não só a igreja como um corpo, mas também a igreja local, ela é abençoada. Vamos ver isso? 2.1. A igreja é defendida por Cristo. Cristo defende a igreja porque é o seu corpo. Isto se expressa no encontro que ele teve com Saulo, quando disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Subtende-se claramente que perseguir a igreja é perseguir a Cristo, e ele a defenderá contra tudo e todos. O último ato de Cristo, quando ascendia aos céus, foi erguer as mãos e abençoar seus discípulos. A vitalidade da cabeça alcança todos os membros. Cristo, constituído como cabeça da igreja, Efésios 1, 22, abençoa todos os membros do seu corpo, Efésios 2, 21 e 22. Olha, aqui no tópico 1, 1.1, a igreja defendida por Cristo. E aqui que a gente está percebendo, na nossa lição, que o autor mostra para a gente, que eu posso fazer essa leitura, que ao longo do tempo, a igreja vai perdendo essa característica de um Cristo, como o apóstolo Paulo fala, que é defendido, que defende a igreja por uma igreja que tenta defender a si mesma. Então, o que nós vivemos hoje talvez seja uma igreja que esqueceu que quem defende a ela não é não somos nós, não é eu e você. Quem defende a ela é Cristo. E nós partimos dessa ideia, deixamos essa ideia de que Cristo nos defende, que Cristo está velando por nós, que Cristo está cuidando de nós, que Cristo está gerando, porque Cristo sempre cuidou de nós. Se você perceber o nascimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, a chegada da Assembleia de Deus no Brasil, como é que Deus cuidou de Daniel Berg e Gunaving, como que Deus cuidou daqueles homens? Como que Deus geriu todas as coisas, como que Deus supriu todas as suas necessidades, como é que o Espírito Santo trouxe esses homens para cá. Não tinha ninguém, não tinha Estado, não tinha governo, não tinha nada, mas chegou aqui. Antes da Assembleia de Deus chegar, as religiões históricas, protestantes históricos como batistas, eles chegaram aqui ainda num tempo em que era proibido a pregação do Evangelho. Os batistas chegaram aqui, os presbiterianos chegaram aqui, num tempo em que o Estado ele era um Estado católico, onde o papado ele mandava na igreja. Eles já estavam aqui. Deus sempre cuidou dos seus, Deus sempre cuidou da igreja. O problema é que nós começamos a entrar pelo caminho de que nós queremos cuidar de nós mesmos. E nós começamos a entender que para que nós pudéssemos cuidar da igreja, nós começamos a adquirir poder, começamos a adquirir dinheiro, começamos a adquirir fama, começamos a ter status, começamos a manipular a ação, através de bancadas, através de política, através de uma série de coisas. Nós vamos começando então a defender nossos interesses. Mas só que no mesmo momento que nós começamos a defender nossos interesses, nós esquecemos que quem defende é Jesus. Então, número 1, quem defende é Cristo. 2.2, privilégios e bênçãos de ser membro. Vem comigo, olha, o negócio vai apertar mais. Como membro do corpo de Cristo, mantemos comunhão com o nosso Salvador e com os demais salvos, para que tenhamos os membros igual cuidado uns dos outros. Além disso, por intermédio da salvação em Jesus, que nós tornamos filhos de Deus, herdeiros de sua promessa e participantes de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Privilégios e bênçãos de ser membro. O que acontece? Fazer parte de uma igreja não é uma obrigação. Fazer parte de uma igreja é um privilégio. É isso que nós não entendemos. Sabe, vamos voltar lá em Eclésias, na ideia da Eclésia que eu comecei a falar com vocês no começo da aula. Nós somos chamados por Deus. Muitos não ouvem, mas outros ouvem. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A escolha não tem a ver com quem nós somos, mas tem a ver com quem nós seremos. Então, uma vez que nós fomos escolhidos, não pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio saber, mas pela graça de Cristo, porque pela graça sois salvos, nós viemos a participar desse corpo. Então, participar desse corpo não é um direito, é um privilégio. Ou seja, o que é privilégio? Privilégio é algo que você recebe sem você merecer. É simplesmente um privilégio. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo bem claro. Por exemplo, uma herança. Uma herança é um privilégio. Você não fez nada por merecer. Você nasceu de uma família abastada, uma família rica, morreram e você herdou aquilo ali. Herdou uma casa, herdou uma empresa, herdou o que for. É um privilégio. Você é um privilegiado.
Não tem nada que você tenha feito para poder ganhar aquilo. Simplesmente foi um privilégio. Ou de repente vai ter uma promoção e de repente o chefe te escolheu. Você vai ser o chefe, você vai ser o gerente, você vai ser... Não porque você é bom, mas você é amigo de alguém. É um privilégio. A sociedade brasileira é baseada em muitos privilégios, tem muitos privilégios. Se a gente for discutir a sociedade brasileira, você vai ver quantas pessoas são privilegiadas e quantas pessoas são desprivilegiadas ou não têm acesso àquilo. As pessoas que recebem esse privilégio devem ser gratas, porque muitas pessoas não têm. Ok? Muitas pessoas gostariam de nascer filho de um dono, filho de um rico, filho não sei o quê, mas não teve, não nasceu. Quem nasceu deve ser grato, pelo menos, aos seus pais, porque deixaram para ele uma herança, um privilégio. Quando ele diz assim, agora que você entendeu a noção de privilégio, veja, privilégio de ser bênção. Quando nós somos chamados por Deus, nós somos privilegiados. É uma diferença de você ser obrigado a fazer uma coisa e você entender que é um privilégio. Por exemplo, quando eu falo muito isso na igreja que eu dirijo, né? O homem tem que fazer parte do grupo de varão. Joga ele no grupo de varão. Casou, grupo de varão. Ele nem quer fazer parte do grupo de varão. Casou, tem que ser CIB. Não é mulher casada, tem que ser CIB. Gente, fazer parte dos departamentos não é uma obrigação. Fazer parte de um departamento é um privilégio. Fazer parte do grupo de varão, você tem que gostar. Tem que se identificar com aquilo. Não adianta eu pegar uma irmã e jogar no grupo da CIB. Ela tem que se identificar com o grupo da CIB, com as mulheres de oração, com aquelas mulheres que estão lá. Se ela não se identifica, é melhor ela não fazer parte. Porque ela não vai ser uma pessoa autêntica naquilo que ela está fazendo. Fazer parte do grupo, ela tem que entender que é um privilégio. Fazer parte da festa, fazer a sua roupa, fazer a sua... sabe? Comemorar, louvar a Deus por mais 1 ano, 2 anos, sei lá, cantar no grupo. Tem que ser um privilégio. Fazer parte do grupo de jovens tem que ser um privilégio. Algo que você foi escolhido sem merecer e você é grato por conta daquilo. Aleluia. Não por obrigação. Agora, vamos lá. Privilégios e bênçãos de ser membro. Quando você é membro, você tem que entender que você é um privilegiado por Deus. Muitos queriam estar ali, mas não estão. Muitos já morreram, muitos estão doentes, muitos não podem caminhar, mas Deus te deu essa oportunidade de você estar ali, não porque você merece, mas porque Deus é bom, e aí você tem que aproveitar essa oportunidade como um privilégio. E uma vez, olha, vamos aprofundar, vem comigo. E uma vez que eu recebo esse privilégio, eu ando de forma tal a ser grato a Deus pelo que Ele fez, ou pelo aquele privilégio que eu recebi. É isso que tem a ver com a ideia de salvação. A salvação é isso, é aquilo que eu recebo de Deus, que Deus me deu, mas que eu não mereço, mas eu procuro andar conforme aquela eleição, a fim de não decepcionar aquele que me elegeu. Tá gostando? Deixa o like e dá a glória. Vamos seguir, senão essa lição vai ficar muito grande. 2.3, perigo de se profanar a igreja. Eita, como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo, que o representa na terra. Portanto, profanar ou manchar esse corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus. Ou seja, isso aqui está ligado com o outro. Quando eu não honro o meu chamado, quando eu não entendo que eu sou privilegiado, mas eu preciso andar de acordo com tal, eu estou desonrando aquele que me privilegiou, aquele que me chamou. É como se aquele cara que foi escolhido para gerente, ele fosse lá, ele foi privilegiado, de alguma forma ele foi escolhido. Tinha milhares de pessoas para serem, mas ele foi. Por algum motivo ele foi, o chefe quis. Agora ele tem que andar direito, porque se ele não andar direito, as pessoas vão criticar. Falam assim, como é que pode? Escolheu esse cara, incapacitado, não tem capacidade, não tem QI, não tem, né? Não tem, QI tem, mas não tem quem... Então, ele tem que andar direito. Agora, olha só, quando nós somos eleitos por Cristo para participarmos num corpo e não andamos conforme, nós estamos profanando aquele espaço que nós estamos. Por isso que eu não posso jogar alguém só porque é homem no grupo, não posso jogar uma mulher só porque se ela não tiver de acordo, se ela não entender a honra que é estar ali, o privilégio que é estar ali e andar de forma errada, ela vai profanar aquele espaço. Porque ele não entende, ele não sabe, ele não está nem aí. Então, vamos lá, vamos seguir. Seja entregue a Satanás, referindo-se a alguém que cometeu um grave pecado, não se arrependeu e continua no pecado. O apóstolo disse que a entregaria a pessoa ao demônio de Satanás para que a carne, isto é, as cobiças,
da natureza pecaminosa fossem destruídas, a fim de que o espírito fosse salvo. Essa revelação mostra que, fora o convívio da igreja e, consequentemente, de Cristo, a pessoa deixa de desfrutar das bênçãos que alcançam os que estão em comunhão com a igreja e passa a sofrer sérias consequências. Quem dá a vida é Deus, mas quem cuida é a família. Olha aí, uma estrelinha, né? Quem dá a vida é Deus, mas quem cuida é a família. Quem salva é Cristo, mas quem cuida é a igreja. Valorizamos, portanto, nossa privilegiada posição de membros do corpo de Cristo. Aqui, vou te explicar aqui essa passagem que o Paulo fala, em 1 Coríntios 5,5, o apóstolo Paulo usa o termo incomum, seja entregue a Satanás. O que ele quer dizer com isso? Né? O apóstolo, em primeiro lugar, né, o apóstolo Paulo não está amaldiçoando, não, tá? Ele não está... O diabo que o carregue, não é isso que ele está querendo dizer, não. O que ele está querendo passar aqui, né, é dizer o seguinte: olha, essa pessoa que está andando errado, ela está seguindo o caminho do mal, e o caminho do mal é esse. No final, ele está sendo dominado pelo mal, né? Entrega a Satanás significa deixe que ele viva a sua própria vida, deixe que ele faça o que ele quer, deixe que ele siga o seu caminho. Entrega a Satanás não é jogar lá no Satanás, não, é deixar que ele siga o seu caminho, porque ele está agindo de forma errada, e é bem possível que a igreja esteja acolhendo aquela forma errada dele andar. Não, tá bom, deixa aí, mas é bênção, deixa aí, mas é bênção. E por fulano é ruim, mas não presta, mas é bênção. Está em pecado, mas é bênção, né? Ah, tá com um escândalo aí na internet, mas deixa ele aí. É isso que o pastor está falando. Não deixa ele aí não, tira esse cara daí. Ele está atrapalhando, ele não entende o privilégio que ele tem, né? Então entrega ele Satanás. Coisas que entrega a Satanás significa deixa ele seguir o seu caminho. Não, meu filho, o que você quer? Quer ficar aqui ou não quer ficar aqui? Ah, não sei, então tá bom, quando você decidir você volta. Deixa ele seguir seu caminho, deixa ele seguir a sua vida. É isso que ele quer dizer, para você não empurrar ninguém, não deixar ninguém lá. Por quê? Porque essas pessoas profanam o evangelho. Muitas das vezes nós pensamos que uma palavra dura vai esvaziar. A gente não quer uma palavra mais difícil, as pessoas vão deixar de vir à igreja. Uma palavra mais... Não, gente, não é isso não. A palavra dura. O apóstolo João Batista, né? Antes dele... João Batizador, desculpe. João Batista, aquele que estava no deserto, ele vai pregar uma palavra dura. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, raça de víboras. A palavra dura. Estava onde? Sabe aonde? No deserto. Assim, de gente lá ouvindo. Um monte de gente lá para ser batizado por ele. E a palavra era dura. Então não é a palavra que vai espantar o povo. O que vai espantar o povo é quando a gente permite que pessoas erroneamente, com uma vida errada, estejam lá. E a gente acha que isso vai trazer crescimento, vai trazer fortalecimento. E aí a igreja vai perdendo a sua essência. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Tópico de número 3, membro da igreja sobre liderança espiritual. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar. Atos 6,4, eles estão na ministração do pão, ali, né, na ministração da palavra, do cuidado das pessoas. E essa oração muitas vezes é chamada de intercessão, tinha por finalidade abençoar e proteger os cristãos. Nessa mesma linha, vemos Paulo afirmando que de modo frequente intercedia pela igreja e fazia saber que estava orando por ela. Filipenses 1,4. Aí, nesse tópico 3, existe uma bênção de ser, né, membro da igreja sobre liderança espiritual. Então, por que eu tenho que ser membro da igreja? Primeiro, né, porque lá no tópico 1 é a identidade do cristão. Segundo, porque é estácio de uma bênção. E terceiro, porque tem uma liderança espiritual. A gente está percebendo que se a pessoa não quer se comprometer lá na frente, se a pessoa não quer fazer parte desse corpo, ela também não quer ser cuidada, ela não quer ser gerida, ela não quer ser admoestada, ela não quer ser liderada. E aí, porque quando nós estamos numa congregação, nós vamos sofrer a influência dessa liderança, e essa liderança não é maldição, pelo contrário, ela é bênção.
E aí eu chamo a atenção para vocês, para esse tópico, do Salmo 23. Porque no Salmo 23 você vai ver a tarefa da liderança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guiar-me, faz os passos verdejantes. Né? E ele vai falando sobre as águas tranquilas, os pastos verdejantes. Né? O Senhor nos conhece, nos conduz, guia-me mansamente, a sua vara e o seu cajado me consolam. E ainda quando passa pelo vale da sombra da morte, ou seja, da dor, da tribulação, não teme, porque o pastor está com ele. Então o pastor é aquele que guia, é aquele que cuida, é aquele que orienta. E nós, enquanto cristãos, precisamos de alguma liderança espiritual. Se você não tem uma liderança espiritual, você está fadado ao fracasso, a ser enganado. E quantas coisas nós temos visto? Essa igreja tem perdido a sua característica, porque justamente isso, porque as pessoas não querem ouvir, não querem ser orientadas. Mas pelo contrário, elas seguem falsos pastores, falsos líderes. Qualquer um na internet posta um vídeo e viraliza. E as pessoas seguem. Não sabe se aquela pessoa é de Deus, não sabe se aquele homem é de Deus, não sabe se aquela pessoa tem vida com Deus. A gente segue, mas não quer seguir o pastor local. Aquele que está semana por semana falando, orientando, cuidando, zelando, que te aturando. Esse a gente não quer seguir. Então, não queremos estar debaixo de uma liderança espiritual. Sabe por quê? Porque aquele pastor que está na internet não me conhece, não sabe a minha vida. Então eu peguei aquilo ali que ele falou, eu vou usar aquilo ali. Mas o pastor lá da minha igreja me conhece, ele sabe meus furos, ele sabe meus problemas, sabe minhas dificuldades. Aí a gente já não quer mais seguir. 3.1, a relevância da intercessão pela igreja. E nessa ponto ele vai falar assim, olha, é importante você estar na igreja porque existe a intercessão. E aqui é importante também frisar que não é uma ideia também de que pessoas estão usando muito agora, cobertura espiritual. Você já ouviu falar? Comente aí comigo. Cobertura espiritual. Ou seja, não, você está aqui, está debaixo da minha cobertura espiritual, irmão. Se você for embora, Deus vai te matar porque você está debaixo da minha liderança. Não é isso. Não é isso. Cobertura espiritual não existe. Esse negócio de eu estou protegido porque meu pastor orou por mim. Então, não é isso. O que ele está dizendo aqui é a bênção da intercessão. É claro, o pastor orando por você, ele está intercedendo por você. O pastor é um homem de Deus. É isso que ele está falando aqui. Ó. Líder da igreja de Colosso demonstrava na oração por eles. A sincera, amorosa e perseverante oração de um pastor por seu rebanho trará vitória abundante. Então, o fato de não ter um pastor que ora por você vai te trazer vitória. Porque ele está intercedendo pela tua vida. Ele está cuidando de você, sabe? Isso é importante. Hebreus 13:17 diz que os pastores velam pelas almas que lhes foram confiadas. O pastor está ali para abençoar vidas. O nosso presidente sempre fala sobre isso. Você está ali para abençoar vidas. Eu estou aqui para abençoar vidas. Eu, na minha igreja, eu abençoo as vidas. Eu não amaldiçoo as vidas. Eu oro por elas, eu intercedo por elas. Eu cuido delas. Eu procuro saber dos seus problemas. Eu procuro ajudar nas suas causas. Eu procuro, quando não posso resolver de alguma forma, que tem coisas que logicamente fogem à minha alçada, eu intercedo por elas. Diz que os pastores velam pelas almas que lhes foram confiadas. Velar é estar sempre atento, a fim de proteger o rebanho. Portanto, ser membro da igreja é estar debaixo da oração da liderança espiritual da igreja e Deus tem compromisso com essa liderança, com o trabalho que se realiza e principalmente com as orações. 3.2. Ser membro nos faz descobrir os dons e ministério. Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram otorgados. Ou seja, é nessa vida comunitária, na igreja, nos ensaios, nos cultos, é que a gente vai desenvolvendo aqueles dons, porque esses dons, como a gente aprendeu já, servem para cuidar um dos outros. E é ali que eu vou desenvolver. Vou desenvolver meu dom de cuidado, meu dom de cura, meu dom de canto, meu dom de pregação da palavra, ministrando e sendo ministrado. Por isso que é importante estar ali, porque não tem como fazer isso se não for no convívio de outras pessoas. Porque ninguém pode ser corpo sozinho. Então, seu excelso nome aplicados para edificação, exortação e consolação da igreja. Além disso, o convívio com outros cristãos, participando de suas alegrias e sofrimentos. Romanos 12:15, né? Então isso também é importante, porque há um consolo, um conforto. Participar de um grupo social te dá conforto, te dá consolo. Você percebe que as pessoas também estão ali passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando alguém conta um testemunho, isso te acrescenta, isso te faz crescer, isso te dá
possibilidade de crescimento, te dá conforto, porque você sabe, se Deus abençoou aquela pessoa, pode abençoar você também. Isso produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço como no ministério. Efésios 4, né, com os dons ministeriais. 3.3, cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Olha aí, no Antigo Testamento vemos o exemplo de Josué, esse ponto também é muito importante, vou dar uma estrelinha aqui. No Antigo Testamento vemos o exemplo de Josué, que cresceu servindo a Moisés, Números 11, 28, e depois se tornou o seu sucessor. Vemos também o exemplo de Eliseu, que serviu o profeta Elias, sucedeu depois como o sucessor. Paulo chamou Timóteo, que foi o seu discípulo e por quem tinha grande apreço, chamou de meu filho. Isso significa que o ministério de Timóteo cresceu sob a orientação e cuidados pastorais do apóstolo. Em sua Epístola a Tito, em termos de coletividade, o apóstolo Paulo recomenda que as irmãs experientes ajudem ao menos as menos experientes. Então, observe aqui, existe a importância da liderança. Então, é importante você estar congregando, porque congregando você vai ser liderado, e essa liderança se aprende fazendo. Se você se submete ao seu líder no sentido, você entende a submissão, você vai crescer também espiritualmente, assim como Josué cresceu com Moisés, assim como Elias cresceu com Eliseu, assim como Timóteo cresceu com Paulo, mas primeiro eles foram ensinados, primeiro eles congregaram, primeiro eles foram orientados para depois assumirem a tarefa. O problema é que a gente às vezes não quer se submeter, a gente não quer estar debaixo da autoridade de alguém, e quando a gente não está debaixo da autoridade de alguém, a gente é presa fácil para o inimigo. A gente não quer obedecer, e quem não sabe obedecer jamais saberá mandar. Conclusão, faz parte do perfeito plano de Deus que os salvos em Cristo Jesus vivam em comunhão, como o corpo de Cristo, cuidando dos outros, conforme o dom dado a cada um e pelo Espírito, visando o cumprimento da missão dada à igreja e o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4,16, para a glória de Deus. Bem, eu vou ficando por aqui, então você que está inscrito no canal, aí não se esquece, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, porque assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Um beijo grande, abraço forte e a paz de Deus.